divide em visão prévia, concepção prévia e posição prévia de mundo. Pois bem, Dasein, ele é o ente que questiona o próprio ser, né? E ele faz isso por meio da compreensão interpretativa, que ela é sempre uma compreensão hermenêutica. A interpretação ela se volta para a estrutura da compreensão e essa interpretação tem que poder ocorrer dentro de um círculo hermenêutico, o que nos remete ao próximo tópico. O que é o círculo hermenêutico? Heidegger vai dizer que toda interpretação ela se move em círculos, ela é circular. Em que sentido que ela é circular? Imagine aí um texto, qualquer texto que seja. Imagine vocês interpretando um texto. Essa interpretação, ela, naturalmente, ela vai do todo para as partes e das partes para o todo. Né? Para entender um texto da forma correta, é preciso que você tenha compreendido as partes, as palavras deste texto. E para entender essas palavras, o conjunto dessas palavras, é preciso que você tenha compreendido o texto como uma unidade orgânica, ou uma espécie de sistema, né? É preciso que vocês tenham entendido o texto como um todo. Então, a interpretação que ocorre dentro do círculo hermenêutico, ela deve poder partir das partes para o todo e do todo para as partes. Por isso que ela é circular. E segundo Heidegger, é preciso que nós saibamos entrar neste círculo. O Gadamer vai além disso e vai dizer que esse círculo não é um círculo vicioso, um círculo viciosos. O círculo hermenêutico, para Gadamer, ele diz isso em Verdade e Método, o círculo hermenêutico para o Gadamer é um círculo virtuoso. Porque o intérprete, ele nunca sai de uma experiência hermenêutica da mesma forma com que nela entrou. Ele sai sempre transformado, modificado por aquela experiência hermenêutica. De modo que o sentido por ele obtido o transforma radicalmente em algo que ele não era. Por isso que existe um diálogo, né? Uma espécie de conversa entre o leitor e o texto que foi escrito por alguém. E o autor, vamos dizer assim. Você está lendo um texto, você está dialogando com ele. Certo? Como se fossem dois sujeitos conversando. Só que isso aí já é Gadamer, já não é mais Heidegger. E aqui a gente está estudando Martin Heidegger. Então, para o Heidegger é preciso saber entrar de forma correta nesse círculo a fim de obter o significado do ser que nós mesmos somos. E além dessas estruturas do ser e da diferença entre ontologia e ciências ônticas, existem existenciais. Existem existenciais é ótimo, né? É uma redundância que eu não pretendia usar, mas que acabou saindo sem querer. Existem existenciais, ou seja, o Heidegger ele coloca para a gente alguns existenciais, alguns modos de ser no mundo, além do ser aí no mundo, que é o nosso modo de ser. Né? Ele nos diz, por exemplo, que o ser aí, o que é esse aí do ser? Esse aí é uma clareira, é uma dimensão de abertura do ser para a autocompreensão interpretativa. O ser não é como se fosse um carvalho no meio da floresta de outros seres. Não. O ser é a clareira, é a dimensão de abertura para que as coisas que nos vêm ao encontro dentro do mundo tenham sentido. Heidegger usa o exemplo de um martelo, né? Aquilo que está à mão, vamos dizer assim, aquilo que pode nos servir de coisa útil, aquilo que está zur-Hand, à mão. O martelo, ele é um objeto, ele é um ente
destituído do caráter de presença, porque ele não pode questionar a si mesmo, e ele nos serve propriamente para martelar, para construir uma cerca, por exemplo. Então, o martelo, ele tem o modo de ser próprio dele é o martelar, porque ele é ou está no mundo como martelo, até que ele estrague e nós passemos a compreendê-lo como um simples objeto que já não tem mais utilidade. Mas até esse momento de o martelo quebrar ou parar de servir de alguma maneira a função de martelar, nós temos que o ser do martelo, o martelo serve essencialmente para martelar. E ele só é na medida em que ele martela. Seja para construir uma cerca, seja para colar um quadro na parede, enfim. Mas eu estou falando do martelo porque é o exemplo que o Heidegger usa para explicar essa questão de estar à mão, da manualidade. Então, além do ser aí, né, do Dasein, do ser que nós mesmos somos, existe o ser com. Mas com quem? O ser com os outros. O ser com os outros. Né? O problema desse ser com os outros é o seguinte, que ele sempre acaba se degenerando num ser entre outros. Ele cai na armadilha do próprio impessoal, que é o de se misturar às outras pessoas e incorrer, melhor dizendo, no falatório, numa forma inautêntica de se utilizar o discurso, a linguagem. Para o Heidegger, o falatório é exatamente aquilo que acontece na experiência do próprio impessoal. Na medida em que nós somos com os outros, nós passamos a ser entre outros. Só mais um carvalho entre outros carvalhos da floresta. Então, segundo Heidegger, essa é uma forma inautêntica de entender a nós mesmos enquanto ser no mundo, ser aí no mundo. Por quê? Porque isso nós vamos procurar nos inteirar de nosso próprio ser através da ambiguidade e da curiosidade. Nós temos curiosidade para saber das notícias do dia, nós temos que nos informar, né? Nós temos de saber, sempre estar antenados àquilo que está acontecendo. E para isso existem as notícias dos jornais que a gente lê, que a gente assiste pelos telejornais, enfim. Nós temos que sempre estar atualizados. Só que essa não é uma maneira autêntica, não é uma maneira própria de existir. Porque isso nos diz somente o que está acontecendo no mundo. Não diz respeito ao que está acontecendo conosco, enquanto seres no mundo. E esse é o grande perigo do ser com, é o fato de ele se degenerar em ser entre outros. Então nós somos só um no meio da multidão, falando coisas que não nos servem de nada, coisas que vão passar. Naturalmente a notícia não dura para sempre, como o conhecimento que você adquiriu. A notícia, ela tem prazo de validade, ela já vem com prazo de validade, né? Que depois aquele acontecimento que foi noticiado vai passar a ser irrelevante, né? Então tem essa questão do ser com. E tem o serem, naturalmente, o ser em aonde? O serem no mundo. Nós somos o ser aí no mundo. In der Welt sein. Além do ser aí, do ser com e do serem no mundo, nós temos o ser para a morte. E é aqui que vocês precisam prestar atenção para entender a noção de angústia em Heidegger. Angústia como tonalidade afetiva, como aquilo que nos afeta diretamente. A angústia surge de um ser para a morte. O que significa isso? É somente na medida em que nós nos angustiamos para nós mesmos diante do nosso ser para a morte, ou seja, diante da nossa finitude, é que nós podemos começar a questionar o ser que nós mesmos somos.
Esse angustiar-se para si mesmo, ele abre de maneira originária e direta o mundo como mundo, para que as coisas no mundo nos venham ao encontro pelo manual da ocupação, pela manualidade, por aquilo que está zurrando, a mão mesmo, como se fosse o ser do martelo, lembra? Aquele ser do martelo que nós não somos, mas que pode nos servir como coisas úteis. No mesmo sentido que o sol é uma coisa útil e no mesmo sentido que as nuvens são uma coisa útil, os elementos da natureza. Então, o ser, na medida em que nós nos angustiamos diante do nosso ser para a morte, é que nós passamos a compreender a verdade do ser que nós mesmos somos enquanto Dasein. Então, somente na medida em que nós nos reconhecemos como finitos, isso decorre naturalmente de uma concepção da temporalidade, que é o nosso próximo e último tópico. A temporalidade, para o Heidegger, ela se temporaliza por meio de um porvir atualizante do vigor de ter sido. O que significa isso? Significa que a temporalidade ela tem 3 estruturas básicas, ou 3 extases, 3 formas autênticas de existir para nós. Ela pode ser uma temporalidade própria ou imprópria. A temporalidade própria ela é composta de 3 extases, o porvir, vigor de ter sido e a atualidade. E a temporalização da temporalidade finita, ela se temporaliza por meio de um porvir atualizante do vigor de ter sido. Já a temporalidade imprópria, inautêntica, ela é composta de passado, presente e futuro. É o tempo mesmo, né, que a gente está acostumado a conceber no nosso dia a dia, na nossa cotidianidade. Nossa cotidianidade mediana. É o tempo do relógio. Tic-tac, tic-tac. Esse tempo do relógio é o tempo inautêntico. Por quê? Porque nós o compreendemos como se fosse uma sucessão de agoras. O tempo, de forma originária e direta, não é uma sucessão de agoras. O tempo é como se fosse um contínuo. Vocês lembram disso na aula passada? Que eu disse que o tempo é um contínuo. Ele se temporaliza por meio de um vigor atualizante, por meio de um porvir atualizante do vigor de ter sido. As 3 estruturas do tempo próprio, elas se interpenetram reciprocamente. Diferente do tempo impróprio, que é o tempo do relógio, o tempo que nós costumamos a conceber, que é o tempo do dia e da noite. Né? Aquele tempo que a gente acorda de manhã, vai trabalhar, depois volta para casa, janta, assiste televisão e vai dormir. E esse é o tempo impróprio, a forma como nós costumamos conceber o tempo. E esse tempo, a gente só está acostumado a conceber o tempo de forma imprópria porque nós incorremos no erro de cair no próprio impessoal e degenerar o nosso discurso no falatório. Então a gente está preocupado em sempre permanecer atualizados, em sempre querer saber quais são as últimas notícias. E isso como se o tempo fosse uma sucessão de agoras mesmo. Né? Só que o tempo não é uma sucessão de agoras. O tempo é aquilo que existe entre o passado, o presente e o futuro. Da mesma forma que o ser é aquilo que existe entre o sujeito e o objeto. Essa dimensão de abertura mesmo, desse entre de cada coisa, é nisso, nessa fenda, nessa rachadura que existe o ser que nós mesmos somos na medida em que nós existimos. Certo? Então a temporalidade ela se temporaliza num porvir atualizante do vigor de ter sido. O que eu quero que vocês apreendam disso aqui? Que a temporalização da temporalidade finita ela distingue Dasein, como o ser que compreende a si mesmo por meio da linguagem, como historicidade. Dasein
é um ser histórico, essencialmente histórico, não no sentido de uma história que concebe achados museológicos e arqueológicos, é uma história que engessa o tempo passado e o fecha em si mesmo. Não nesse sentido de historicidade. A história não é um antes, que já não tem mais relevância, sucedida por um depois, que é um pouco mais relevante, mas também perdeu sua relevância em razão do agora. Não. A história, a historicidade, é aquilo que nos distingue enquanto ser, porque nós só existimos enquanto estamos lançados nesse horizonte de temporalidade. E o tempo, ele se temporaliza no porvir atualizante do vigor de tecido. Certo? Então, Dasein é um ser essencialmente histórico. Nós sempre chegamos demasiado cedo e demasiado tarde para compreender o ser que nós mesmos somos. Porque todo ser, isso inclui a nós, é sempre um poder ser. Nós estamos acostumados a antecipar o futuro. E dizer que o ser é um poder ser significa dizer que o ser é possibilidade. O ser é, em si mesmo, de forma originária, possibilidades existenciais. Ele só existe na medida em que ele passa a concretizar cada uma dessas possibilidades que lhe vem ao encontro dentro do mundo, através da manualidade da ocupação, enfim. É somente na medida em que eu existo no horizonte temporal ou histórico é que eu posso ser um aí, que eu posso estar aberto a múltiplas possibilidades existenciais. Repito, a história não é entendida como passado, presente e futuro, ou melhor dizendo, a história do passado, nosso passado histórico, não é um achado de museu, não é um objeto arqueológico sem importância alguma. Muito pelo contrário. É como se nós vivêssemos no mesmo tempo dos gregos. Porque as descobertas dos gregos não são úteis em um certo sentido. Em um certo sentido, não. Em todos os sentidos possíveis. A filosofia não existiria sem Platão e Aristóteles, por exemplo. E o tempo no qual nós vivemos não é um tempo diferente no qual viveram Platão e Aristóteles. É o mesmo tempo, só que manifesto de formas diferentes. Esse tempo, ele se manifesta para nós de forma inautêntica como passado, presente e futuro. Como uma sucessão de agoras. Uma sucessão de momentos marcados por um objeto que se chama relógio. Só que o tempo não é isso. O tempo, para o Heidegger, é quase um sopro. O tempo, para o Heidegger, ele é um contínuo. Ele deve poder ser concebido como um porvir atualizante do vigor de tecido. O passado sempre se atualiza. E o futuro é aquilo que nós sempre antecipamos, né? Ele já está no passado. Nós antecipamos o futuro no presente. Então, presente, passado e futuro, em vez de falar em presente, passado e futuro, vamos falar em porvir, vigor de tecido e atualidade. Porque esses três êxtases, esses três momentos se interpenetram reciprocamente. E se não fossem eles, nós nunca existiríamos como seres históricos. Né? Então aquele poema aquele verso do poema de Wordsworth, que eu queria que vocês meditassem, nos diz justamente isso. Nós não somos um sujeito isolado de objetos que estão fora de nós. Nós somos aquilo que existe entre o sujeito e o objeto. E é nessa dimensão nesse intervalo, vamos dizer assim, nesse interstício, é que nós existimos. Então essa é a grande mensagem de Heidegger.
Vocês conseguem perceber que, naturalmente, a compreensão interpretativa ocorre dentro desse horizonte histórico de temporalidade, no qual nós estamos lançados. Diferente de uma pedra, um animal e um rochedo, que só nos servem enquanto aquilo que está à mão. Zuhanda, ele nos vem ao encontro no manual da ocupação. Nos encontro na cotidianidade mediana da presença, naquilo que está à mão mesmo. Eles nos servem, não somos nós que servimos a eles, eles nos servem. Não enquanto sujeito e objeto, eles nos servem porque eles fazem parte dessa estrutura que nós mesmos somos. Então, Dasein é, ao mesmo tempo, ser com, que degenera, pode se degenerar, melhor dizendo, se degenera sempre necessariamente em um ser entre outros. Dasein é serem, porque ele é um ser no mundo, e Dasein é um ser para a morte, porque ele somente começa a questionar a si mesmo na medida em que ele se angustia, e a angústia abre, de forma originária e direta, o mundo como mundo. Então eu queria deixar esses conceitos, melhor dizendo, essas reflexões aqui, não são reflexões soltas, vocês devem arranjar um modo de conceber todas essas informações simultaneamente. Por quê? É impossível falar sobre Dasein, ainda que nós falamos sobre Dasein como se fosse uma coisa separada ou analisada individualisticamente. Essas coisas todas estão juntas. O Dasein, o ser que nós mesmos somos, ele compreende a si mesmo através da interpretação, e toda interpretação ela ocorre através da pré-estrutura da compreensibilidade, que está naturalmente dentro do horizonte histórico de temporalidade. Percebem como uma coisa entra na outra? E é por isso que eu trouxe esses conceitos, para que vocês entendessem melhor o modo como cada uma dessas noções serve à compreensão do todo. Lembra da ideia do círculo hermenêutico? Nós precisamos compreender as partes para chegar ao todo. E nós precisamos partir do todo